Crianças, tudo bem? Hoje a tia Ká vai contar para vocês a história sobre o caminho de Emaús. Essa história tá lá na Bíblia, no livro de Lucas, lá no capítulo 24, do versículo 13 até o 35. E como que é essa história? Ela conta a história desses dois homens aqui, ó, que eram discípulos de Jesus. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo até uma aldeia que era chamada de Emaús, que era muito longe de Jerusalém. E eles estavam indo até lá, né? E no meio do caminho eles encontraram um homem. E esse homem começou a conversar com eles. E então eles decidiram ir junto, né? Os três para Emaús, já que era um caminho meio perigoso. Só que daí esse homem percebeu que esses dois estavam meio tristes, né? E ele perguntou, por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Então um deles falou bem assim, você não sabe o que está acontecendo? Onde que você esteve? E ele falou, não, o que está acontecendo? E então ele explicou. Nós éramos discípulos de Jesus. Nós acreditávamos que ele viria nos salvar. Mas ele morreu. Ele foi crucificado. E no caso, né, todas as pessoas estavam tristes, e eles também. E eles estavam saindo de Jerusalém até Emaús, e eles fizeram todo esse caminho muito tristes. Então esse homem ia conversando com eles, contando histórias, né, explicando algumas parábolas, até que chegou de noite e eles chegaram na cidade de Emaús. Aí o que aconteceu? Esse homem decidiu passar a noite com eles, né? Dormir lá na casa junto com eles, porque já estava de noite e era perigoso ele continuar caminhando sozinho. E o que aconteceu? Olha aqui o que aconteceu. Esse homem era Jesus. Ele tinha ressuscitado e encontrou eles no meio do caminho. Daí, ó, quando ele partiu o pão, eles perceberam que o homem era Jesus. Aí o que aconteceu? Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. Bem na frente do olho deles, assim, ó, desapareceu. Mas eles tinham visto Jesus, eles tinham percebido que a pessoa que estava caminhando com eles desde Jerusalém até Emaús era Jesus. Mas eles não tinham percebido antes. Eles só perceberam quando Jesus partiu o pão. Aí o que aconteceu? Eles ficaram muito felizes. Mas antes, eles estavam com sono, né? Porque eles caminharam o dia inteiro. Daí já estava de noite, eles já estavam com sono, né? E eles também, ó, estavam cansados. Eles andaram um monte, né? Eles saíram de uma cidade e foram até a outra, então eles também estavam cansados. Só que quando eles viram Jesus, quando eles perceberam que Jesus tinha ressuscitado, eles só pensaram em uma coisa. A gente tem que voltar para a cidade, para Jerusalém, e falar para todo mundo que Jesus voltou, que Jesus ressuscitou. Então, todo o cansaço, toda a dor que eles podiam estar sentindo nos pés de tanto ter caminhado, todo o sono desapareceu. Porque eles tinham visto Jesus, eles tinham carregado as baterias deles. Eles viram Jesus e subiu a bateria. Eles estavam cansados e eles decidiram voltar para falar para todo mundo que Jesus tinha voltado. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente está triste, ou então quando a gente está cansado, né? A gente fala com Jesus, a gente explica para ele o que a gente está sentindo e na mesma hora tudo muda. A gente se torna uma pessoa mais feliz, a gente fica mais disposto a fazer as coisas. E é isso que a gente tem que entender, que é Jesus que carrega as nossas baterias, né? E é isso que a gente tem que estar sempre procurando fazer. Sempre que a gente está triste, a gente não pode guardar pra gente. A gente tem que falar com Jesus e explicar que a gente está triste e que daí ele vai que carregar as nossas baterias. Beijo!